Lucas sempre achou estranho lembrar daquele tempo. Parecia que algo ficou escondido ali, esperando o momento certo para voltar. Ele trabalhou anos naquela empresa e conheceu bem o chefe, e a rotina pesada e os dias iguais. Tudo mudou quando ele começou a notar Clara. Ela não entrou fazendo barulho, nem chamou atenção de propósito. Ela apenas estava ali, e isso bastou. Lucas percebeu o jeito calmo dela e o olhar que parecia carregar pensamentos guardados. Ele sentiu curiosidade e culpa ao mesmo tempo. O ambiente ficou diferente, sem ninguém perceber. O escritório ganhou um silêncio tenso que só ele sentiu. Lucas tentou ignorar, mas o coração acelerou sempre que ela aparecia. Algo cresceu devagar dentro dele. Não foi escolha nem plano. Foi como descobrir um segredo que nunca pediu para saber. Lucas levou uma vida simples e previsível por muito tempo. Ele acordou cedo todos os dias e atravessou a cidade com a cabeça cheia de contas e planos adiados. O trabalho sustentou tudo que ele acreditou ser estabilidade. Ele respeitou o chefe e aprendeu a não chamar atenção. Lucas acreditou que crescer ali significava silêncio e esforço constante. Ele não buscou paixão nem mudança. Ele buscou segurança e algum orgulho no fim do mês. Fora do trabalho, a vida seguiu vazia de surpresas. Ele voltou para um apartamento pequeno e para noites longas demais. Os amigos se afastaram com o tempo e os sonhos ficaram guardados em algum lugar que ele evitou abrir. Lucas sentiu que algo faltou, mas nunca soube dar nome. Ele se acostumou com essa sensação e passou a chamá-la de maturidade. Tudo começou a mudar quando Clara passou a fazer parte da rotina. Ela apareceu acompanhando o marido em eventos da empresa e depois em visitas rápidas ao escritório. Lucas notou que o dia ficava diferente quando ela surgia. O tempo parecia andar mais devagar e a atenção dele se perdia fácil. Ele tentou tratar aquilo como curiosidade passageira. Ele repetiu para si mesmo que era só admiração sem importância. Mas o corpo reagiu antes da razão. Lucas percebeu o coração bater mais forte sem motivo claro. Ele sentiu culpa, mesmo sem ter feito nada. O conflito nasceu ali, de forma silenciosa. Ele ainda era o mesmo homem discreto, mas algo dentro dele começou a pedir espaço. Ele não sabia o que vinha pela frente. Ele apenas sentiu que a vida que parecia definida estava prestes a sair do controle. A mudança real aconteceu numa noite que começou comum demais. A empresa organizou um jantar pequeno para fechar um projeto, e Lucas foi sem pensar muito. Ele sentou longe do chefe, como sempre fez, e tentou manter a cabeça no lugar. Clara chegou depois com um vestido simples e um sorriso cansado. Lucas sentiu o mesmo aperto no peito de sempre, mas decidiu ignorar. Ele repetiu que aquela noite acabaria rápido e nada ficaria depois. Durante o jantar, ele percebeu algo diferente. Clara falou pouco com o marido e olhou mais para os lados do que para ele. Em um momento, ela cruzou o olhar com Lucas e não desviou. Não foi provocação, nem descuido. Foi um segundo longo demais. Lucas sentiu o rosto esquentar e baixou os olhos. Ele acreditou que só ele tinha notado. Quando o jantar terminou, o grupo se dispersou rápido. O chefe saiu para atender uma ligação e Clara ficou ali esperando. Lucas pensou em ir embora, mas o corpo não obedeceu. Ela puxou conversa com naturalidade, como se já se conhecessem bem. Falou do cansaço e da rotina pesada e de como sentia falta de conversar sem pressa. Lucas respondeu pouco no começo, mas logo se soltou. Ele percebeu que ela escutava de verdade. A conversa seguiu leve e íntima, sem intenção clara. O ambiente ficou mais silencioso ao redor deles. Lucas sentiu que algo importante estava acontecendo, mesmo sem palavras diretas. Ele notou que Clara se aproximou um pouco mais. Não houve toque, mas a distância diminuiu o suficiente para mudar tudo. Ela comentou que se sentia invisível muitas vezes. Lucas não soube o que dizer. Ele apenas ouviu e sentiu algo se quebrar por dentro. Aquele momento revelou um segredo que nenhum dos dois falou em voz alta. O desejo não nasceu ali. Ele apenas ficou impossível de negar. Quando o chefe voltou, Clara se afastou rápido. O clima mudou de novo, como se nada tivesse existido. Lucas saiu pouco depois, com a cabeça confusa e o coração acelerado.
Ele entendeu naquela noite que a rotina tinha acabado. Algo perigoso tinha começado. E não havia mais como fingir que era só imaginação. Depois daquela noite, Lucas não conseguiu voltar ao ritmo de antes. Ele acordou nos dias seguintes com a cabeça pesada e a sensação de que algo estava fora do lugar. No trabalho, ele tentou agir igual, mas o corpo denunciou. Ele ficou atento demais aos passos no corredor e às vozes ao longe. Quando Clara apareceu novamente, o ar pareceu mais denso. Nada foi dito, ainda assim, tudo ficou claro. Lucas percebeu que pensava nela fora de hora. Ele se pegou lembrando do olhar e da forma como ela escutou cada palavra. Aquilo incomodou mais do que deveria. Ele tentou se convencer de que era só carência. Ele repetiu que nada tinha acontecido de verdade. Mesmo assim, o sentimento cresceu, como algo que já existia e só esperou um sinal para acordar. Clara também mudou. Ela manteve distância, mas o silêncio entre eles carregou significado. Em encontros rápidos pelo escritório, os olhares se encontraram por segundos longos demais. Lucas sentiu medo e vontade ao mesmo tempo. Ele começou a entender que não era só desejo. Era o reconhecimento de algo que ele nunca teve. Atenção real, presença, escuta. A culpa veio forte. Lucas pensou no chefe e no risco que corria. Ele pensou na imagem que construiu com esforço ao longo dos anos. Tudo parecia frágil agora. Ele se perguntou quando deixou de ser apenas um funcionário discreto e virou alguém capaz de atravessar limites. Essa pergunta não teve resposta fácil. As noites ficaram mais inquietas. Lucas perdeu o sono e ganhou pensamentos que não controlou. Ele percebeu que não queria esquecer. Parte dele queria seguir adiante, mesmo sabendo do preço. Outra parte pedia distância e silêncio. Esse conflito mudou a forma como ele se via. Ele deixou de se sentir invisível. Isso trouxe força e medo juntos. Lucas entendeu que a transformação já estava em curso. Nada voltou ao normal. Ele não sabia como aquilo terminaria. Ele apenas sentiu que depois daquele jantar, ele nunca mais seria o mesmo homem que entrou naquela empresa anos atrás. O ponto mais intenso chegou sem anúncio claro. Lucas ficou até mais tarde numa sexta-feira comum, e o prédio esvaziou aos poucos. Ele ouviu passos no corredor e reconheceu antes de ver. Clara apareceu na porta com o rosto cansado e um silêncio que pediu cuidado. Eles ficaram alguns segundos sem falar. Não houve surpresa, pareceu continuação. Ela disse que precisava de ar, e Lucas concordou sem pensar. Eles desceram juntos e caminharam pela rua quase vazia. As palavras saíram com cuidado. Clara falou do casamento que virou hábito e do medo de se perder de vez. Lucas ouviu e sentiu o peso da escolha crescer. Ele falou pouco, e quando falou foi sincero. Disse que tentou resistir e que não conseguiu. A proximidade aumentou de novo. Não houve pressa. O momento ganhou um respeito estranho. Lucas sentiu que aquela decisão mudaria tudo, mesmo sem toque. Clara parou e respirou fundo. Ela disse que não podia seguir e que isso não apagava o que sentiu. O silêncio respondeu por eles. Eles se despediram ali. Não prometeram nada. Lucas voltou para casa com um vazio calmo. Ele entendeu que o desejo não levou a um final fácil. Levou a um espelho. Ele viu quem era e o que estava disposto a perder. Isso doeu mais do que qualquer rejeição. Nos dias seguintes, a rotina voltou por fora. Por dentro, nada se encaixou. Clara manteve distância e o chefe seguiu igual. Lucas guardou o que viveu como algo que não se conta. Ele aprendeu que alguns sentimentos não pedem conclusão, pedem aceitação. O arrependimento não veio inteiro, o alívio também não. Ficou um silêncio que ensinou. Lucas seguiu adiante sabendo que o caminho sem volta nem sempre termina em escolha. Às vezes termina em consciência. Lucas seguiu com a vida como todo mundo faz quando algo fica mal resolvido. Ele trabalhou e pagou contas e sorriu quando foi preciso. Por dentro, ele carregou aquela história como um som baixo que nunca parou. Às vezes ele lembrava do olhar de Clara e sentia um aperto curto. Não foi saudade comum.
Foi a lembrança de quem ele quase virou. Ele entendeu que algumas escolhas não se medem pelo que aconteceu, mas pelo que poderiam ter causado. Nada veio à tona, ninguém descobriu. Ainda assim, algo mudou para sempre. Lucas passou a se ouvir mais. Ele aprendeu que o silêncio também pesa e que resistir não apaga o desejo, apenas ensina a conviver com ele. O tempo passou e a rotina seguiu firme. Clara virou parte de um passado que ninguém conheceu. O chefe seguiu sem suspeitas. A vida continuou sem grandes reviravoltas. Mesmo assim, Lucas soube que aquele encontro marcou uma linha invisível. Antes dela, ele aceitava tudo. Depois dela, ele nunca mais foi o mesmo. Algumas histórias não pedem aplauso nem final claro. Elas ficam ali, como um eco discreto. Quem vive sabe, quem escuta sente. E talvez o verdadeiro risco não esteja em cruzar limites. Talvez esteja em fingir que nunca chegou perto deles.